Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Que a graça e a paz e o amor de Deus estejam com todos que ouvem esse programa. E que bom, estar com vocês aqui. Sou o Reginaldo. Eu aceitei o convite de fazer parte desse programa, que tem por objetivo levar a palavra de Deus de forma clara e fiel. Inicio com a leitura do texto de Efésios, capítulo 1, os versos 3 até 14, que será a base para a meditação de hoje, que diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Antes da meditação, vamos ouvir um hino de louvor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vivemos um tempo em que as pessoas querem receber bênçãos e mais bênçãos. Aliás, as bênçãos são até vendidas em determinados locais. A propaganda sempre gira em torno de ser abençoado. Adquira este objeto e você será grandemente abençoado. Compareça às 12 celebrações disto e te acontecerá aquilo. E assim, na ânsia de serem abençoadas, as pessoas estão, na verdade, se afastando de Deus, do seu Filho Jesus, principalmente do Evangelho, também da graça. A cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia, estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. O seu importante porto e a sua numerosa população faziam dela uma cidade florescente. Paulo passou em Éfeso na sua segunda viagem missionária e durante a sua terceira viagem fez de Éfeso o quartel-general, a partir do qual evangelizou toda a zona ocidental da Ásia Menor. Aqui, Paulo está falando da bênção, não de qualquer bênção, mas ele está se referindo às bênçãos espirituais, cuja fonte são as
às regiões celestiais. São bênçãos que provêm de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Paulo louva a Deus pelas bênçãos que ele tem recebido. Escreve essa carta, possivelmente enquanto estava preso em Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo. Apesar do momento em que Paulo se encontrava, ele lembra das bênçãos que tem recebido de Deus e, por isso, o seu louvor. Paulo nos convida para a gratidão e para o louvor, porque Deus tem abençoado a comunidade. Chama a atenção que o convite para a gratidão e para o louvor é consistente. O texto enumera as muitas razões que a comunidade tem para sentir-se abençoada. As bênçãos de Deus, os versos 4 a 6. Primeiro, nós fomos escolhidos por Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Em Romanos 3, 11, lemos: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem, pecador, não busca, não procura, não escolhe Deus. O homem, pecador, sempre se coloca acima de tudo, inclusive do próprio Deus. O homem pecador vive preso à sua própria autossuficiência. Já em Lucas 19, os versos 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Desde a queda, em Gênesis 3, o projeto de Deus é a redenção e salvação do homem. Nós fomos escolhidos por Deus. Segundo, a causa dessa escolha está em Deus, baseado ali no verso 5. Deus não nos escolhe porque somos bons, mas Deus nos escolheu porque olhou para si mesmo e, diante do fato que fomos criados à sua imagem e semelhança, Deus nos escolhe e também nos acolhe. Deus nos escolheu em Cristo. Ele nos escolheu para sermos santos. E por ter sido escolhido por Deus, eu também posso crer. Mas a escolha não me dá o direito ao engrandecimento. Eu não posso bater no peito e dizer: vejam como eu sou bom. Eu sou tão bom que Deus me escolheu. Deus nos escolhe mediante a entrega do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E diante da escolha de Deus, nós somos aceitos. Quando olhamos para a história do filho perdido em Lucas 15, encontramos que o filho vinha ainda longe quando o pai correu ao seu encontro e o abraçou, também o beijou. O pai não mandou primeiro o filho tomar banho, colocar uma roupa limpa, tirar o cheiro do chiqueiro de porcos, para então o pai o abraçar. O pai abraça o seu filho como ele estava. Assim Deus nos escolhe, nos acolhe e nos aceita do jeito que cada um de nós somos. Terceiro, as bênçãos do Filho. Os versos 7 até 12. Há uma estimativa que mais de 60 milhões de pessoas já foram vendidas como escravo. Essas pessoas foram negociadas como mercadoria. Historicamente, o escravo era considerado propriedade do seu dono. Era visto como bem e não como uma pessoa.
não tinha liberdade e nem vontade. Jesus nos abençoa com a liberdade. Ele pagou o preço por nós. A Bíblia ensina que espiritualmente, sem Deus, somos escravos do pecado. Em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado, conforme João 8, o verso 34. Em outras palavras, não temos liberdade para agir de forma diferente e continuamos um ciclo vicioso e mentiroso, agindo de forma contrária à vontade de Deus. O pecado nos afasta do Senhor e descaracteriza a nossa verdadeira identidade. Gera a morte espiritual e também a culpa. Dessa forma, se inicialmente fomos feitos à semelhança divina, criados para sermos filhos de Deus, com o pecado nos tornamos uma aberração, tal qual a situação de um escravo. Jesus nos torna libertos. Depois da liberdade, recebemos também a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. É por esse motivo que não somos mais escravos, mas sim herança do Senhor. Quarto, as bênçãos do Espírito Santo. Os versos 13 ao 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Verso 13. Ouvir nos leva a crer. Ao crermos, somos selados. Selo representa uma conclusão de uma transação. Quando Jesus foi sepultado, o túmulo foi selado, conforme Mateus 27, o verso 66. Era sinal de que aquele local não podia ser violado. Ele pertencia a alguém, ou está consumado, exclamado por Jesus na cruz do Calvário. Também aponta para o fato que o negócio está fechado, ou seja, somos propriedades de Deus. O selo também representa a autenticidade. O Espírito Santo nos selou para que fôssemos propriedades de Deus. Em um mundo onde as pessoas correm desesperadamente atrás de bênçãos materiais, Deus nos abençoa, nos torna herdeiros e selados e nos garante livre acesso ao seu reino da graça. Certa vez, li uma história de uma mulher. Ela era herdeira de uma família riquíssima, tinha grande talento para os negócios e multiplicou várias vezes a sua fortuna, mas também era conhecida pela sua avareza e mesquinhez. Dizia-se que ela comia mingau frio para economizar o gás. Outro boato cruel, e também não comprovado, dava conta de que seu filho sofrera amputação de uma perna porque a mãe não quis pagar o tratamento caro que era necessário. Muitos cristãos vivem assim. São muito ricos, mas vivem como mendigos, porque não querem aceitar a fortuna que Deus dá. Em Jesus somos herdeiros e de Jesus recebemos riquezas. A maior riqueza que recebemos é a salvação. Esta é obra exclusiva de Deus. Eu não posso comprá-la. Nem toda a riqueza de pedras preciosas desse mundo pode comprar a minha salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. Toda a minha riqueza espiritual vem pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Eu não as mereço, mas eu as recebo das mãos de Deus.
Toda a riqueza espiritual que hoje recebo das mãos de Deus é apenas o começo daquilo que Deus irá fazer por nós e em nós na eternidade. E para finalizar, o nosso texto afirma, de forma clara, que Deus tem um projeto de vida plena e total para os homens. Um projeto que desde sempre esteve na mente de Deus. É muito importante termos isto em conta. Não somos um acidente de percurso na evolução do nosso universo, mas somos atores principais de uma história de amor que o nosso Deus sempre sonhou e que Ele quis escrever e viver conosco. No meio das nossas desilusões e dos nossos sofrimentos, da nossa finitude e também do nosso pecado, dos nossos medos e dos nossos dramas, não esqueçamos que somos filhos amados de Deus, a quem Ele oferece continuamente a vida definitiva, a verdadeira felicidade. O nosso texto afirma ainda a centralidade de Cristo nesta história de amor que Deus quis viver conosco. Jesus veio ao nosso encontro, cumprindo com radicalidade a vontade do Pai e oferecendo-se até a morte para nos ensinar a viver no amor. A vontade de Deus é que o ser humano seja totalmente liberto e experimente vida genuína. A redenção em Jesus não somente nos salva e liberta do pecado, mas nos faz filhos de Deus. Em Cristo descobrimos quem somos e por que vivemos. Além disso, passamos a desfrutar de toda a sorte e dádiva divina. Agora, reflita comigo. Existe vida mais plena que essa? Lembre-se, Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Medite sobre isso. Desejo que as bênçãos de Deus cheguem até nós de uma forma totalmente diferente do que acostumamos ver por aí. Que seja genuína e verdadeira e que faça sentido em nossas vidas. Amém. Um grande abraço e até mais. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Em nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos,
as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu